A paz do Senhor Jesus! Estamos aqui para desfrutar mais uma vez da palavra do Senhor. Eu quero falar sobre uma palavra que eu acho bastante interessante, que é o Salmo 1. Apenas o versículo 1 que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos falar sobre se assentar na roda dos escarnecedores. Nós fomos criados por Deus e nós vivemos em sociedade. O cristão, o ser humano foi feito para viver em sociedade. O próprio Deus, quando viu que Adão estava só, não é bom que o homem esteja só, lhe fez a sua esposa. E o homem foi criado para viver em sociedade. Nós compartilhamos com pessoas ímpias todos os dias. Quando você está dentro de um banco, às vezes está sentado do seu lado alguém que está falando mal da vida alheia. Está sentado do teu lado dois homens conversando, falando da mulher de um amigo. Pô, aquela mulher é muito bonita, cara. Ah, eu daria tudo para pegar aquela mulher. Isso não significa que você está compartilhando com eles. Você não está ali compartilhando. Você está sentado no mesmo ambiente, mas não está compartilhando aquilo que eles estão praticando. Então, o que é se assentar na roda dos escarnecedores? É participar das más obras que eles estão cometendo. Como eu disse, nós fomos criados para viver em sociedade. Às vezes, Deus nos leva a lugares com a missão. Lugares que aparentemente não deveríamos estar. Mas às vezes Deus usa uma situação para a gente trabalhar por uma alma. Eu já vi testemunho de pastores que Deus falou, vai lá naquele prostíbulo, entra. E o pastor entrou e chegou lá, tinha uma alma para Cristo. Então, Deus sabe como trabalhar. Mas, fora esse jeito de Deus trabalhar específico, nós devemos ter cuidado com a nossa convivência. Até porque, para não darmos mau testemunho. Então, constantemente nós cristãos, nós somos convidados para festas. Nem todos da nossa família, nem todos do nosso círculo de amizade são cristãos como nós. E às vezes nos convidam para a festa. E muitos cristãos são extremos ao dizer, não, eu não vou. Não é festa de crente. Mas se lá tiver uma alma para me resgatar para Cristo? Então a primeira coisa para me saber se aquela festa não é para mim é o motivo da festa. Aniversário de um amigo, ele não é crente. Por ele não ser crente vai ter cerveja, vai ter bebida, mas é meu amigo. Será que eu posso ir como cristão? Posso. Posso sim. É só chegar lá, eu ir ligado no Senhor. Pode ser que ali tenha uma alma para Cristo. Eu já vivenciei isso. De eu estar querendo visitar uma igreja e Deus falar, não, vai para... Tinha sido convidado para um aniversário de uma criança, a família não era cristã, e eu fui chamado com a minha família e Deus mandou eu ir. E chegou lá, nós ficamos falando de Jesus a noite toda com as pessoas que sentaram com a gente na mesa, e teve uma moça que voltou para Jesus só de conversar com a gente ali. Depois, posteriormente, eu fiquei sabendo. Então, eu posso ir no aniversário de uma criança, eu posso ir num casamento de um amigo que não é cristão, numa festa. Agora, vai ter uma festa, uma roda de samba. Vai ter uma roda de samba lá em casa, vai ter um churrasco. O propósito daquela reunião é samba, é pagode. Então ali não é um lugar para mim estar. Salvo, como eu disse antes, se o próprio Deus diretamente falar com você, vai que eu tenho uma obra a fazer lá. Quem somos nós para impedir o agir de Deus? Mas fora isso, não é um bom lugar para mim. Tem uma pessoa da minha família que eu amo muito. E essa pessoa ela tem um relacionamento homossexual, duas mulheres. E eu amo as duas em Cristo, trato as duas bem. Porque o verdadeiro cristão é aquele que tem amor. Só que eu já falei para ambas que isso não é uma relação que Deus se agrada. Deus criou o homem para a mulher e vice-versa. Mas isso não significa que eu as despreze por isso. A minha obrigação de falar a verdade, ainda mais por ser uma pessoa da minha família que eu amo. E eu estava falando para essa pessoa, como hoje a lei permite, eu acho que a lei já permite casamento entre pessoas do mesmo sexo, se um dia vocês tiverem a ideia de casar realmente, fazer uma cerimônia de casamento, não me convide. Aí uma dessas, que é da minha família, perguntou assim, mas você não me ama? Claro que eu te amo. Aí chamei a companheira dela e falei, fulana,
Eu já te tratei mal? Alguma vez, eu te constrangi, fui ignorante com você? Não, seu Cláudio, o senhor me trata super bem. Aí eu perguntei para essa pessoa, a maneira que eu te trato, para da minha família, você acha que eu te amo ou não, pelo que eu te trato? Ah, agora, eu ir nessa festa, se ela existir um dia, é a mesma coisa de eu concordar que você está fazendo uma coisa certa, porque é um lugar de comemoração. E eu não vou comemorar algo que eu não concorde, uma mentira aos olhos de Deus. Porque não foi isso que Deus projetou. Então, mesmo ela não concordando, ela entendeu o meu ponto de vista. Então é a mesma coisa de um irmão da igreja, abandona a sua esposa, sai de casa, arruma uma namoradinha, noiva e vai casar. Ó, vou casar. Eu sei que ele abandonou a mulher. Isso é adultério. Eu vou participar de uma festa dessa? Tu é meu amigo, mas você sabe que você está errado. Você sabe que... Será que Deus está aprovando esse teu casamento? Se eu for, é a mesma coisa que está concordando. Então, falando sobre roda de escarnecedores, você pode. Eu, uma vez saindo para evangelizar, por exemplo, eu tinha receio de entrar nos bares, no lugar, o povo bebendo, lugar de farra. E um dia Deus falou ao meu coração, você saiu para evangelizar. Se você não vai evangelizar esses, a quem você saiu para evangelizar? Os irmãos como você, os cristãos? E quando Deus falou isso no meu coração, eu entrava nos bares com educação. Eu sempre usava uma tática assim, eu sei que você está no seu momento de lazer, boa tarde, né? Bom dia, que seja. Sei que você está no momento de lazer, não vai ter tempo de ler agora essa palavra, mas guarda com carinho para uma outra hora você ler. Aí um dia um homem falou para mim assim, irmão, eu não ia aceitar não, mas pela tua forma de se expressar, eu vou guardar essa palavra e vou ler, com certeza vou ler. Então eu entro, já teve pessoas no bar, irmão, você pode falar um pouco de Deus pra gente aqui? Eu posso. E ali, você não se incomoda não que a gente está bebendo? Não, falar de Jesus. Falar de Jesus. Teve uma vez que eu estava num lugar e tinha um conhecido bebendo, aí por conversar, tinha uns amigos dele, o assunto virou Jesus, aí eu puxei uma cadeirinha, eles bebendo a cervejinha deles, quer beber alguma coisa? Eu falei, vou beber uma água com gás. Bebi uma água com gás e o assunto era Jesus. É claro que eu corri o risco de um irmão desavisado passar ao longe e achar que eu estou ali desviado, corri esse risco, mas eu estava ali numa missão de falar do amor de Cristo. Então eu não estava sentado na roda dos escarnecedores. Se assentar na roda dos escarnecedores é você se assentar para participar. Mas se Deus te levou a algum lugar que aparentemente não é muito próprio para o cristão, mas com um propósito de falar de Jesus, Deus sabe o que faz. Agora, sabe aonde eu tenho visto a pior roda de escarnecedores? Não é quando eu vejo as pessoas no bar xingando palavrão, bebendo. Não, eles estão nas trevas. O que se espera de alguém que está sem Cristo? Boas obras? Não. Mas a pior roda de escarnecedores que eu tenho visto na minha vida com Deus é quando eu vejo 2, 3 crentes sentados, reunidos para falar mal de um irmão, pelas costas, para criticar o irmão, para falar mal da família do irmão, para zombar da dor alheia. Lá, diz que é homem de Deus, olha como é que o filho dele tá. É um traficante. Diz que é mulher de Deus, a filha dela cada semana tá com um namorado. Isso para mim é a pior roda de escarnecedores, porque são pessoas que conhecem a palavra, que deveriam estar de joelho orando pela vida do irmão, pela vida da sua família, estão ali zombando, estão ali caluniando, estão ali falando mal pelas costas. Isso, então, como diz a palavra, estão escarnecendo do irmão. Essa, para mim, infelizmente, é a pior roda de escarnecedores que eu tenho visto na minha caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe. Espero que essa palavra tenha sido bem fácil de entender. E vamos continuar. Estou gravando esses vídeos, Deus tem me dado inspiração novamente. Enquanto Deus for me dando palavra, inspiração, eu vou estar gravando sempre essas palavras para compartilhar. E se você concordar, compartilhe com mais alguém, porque é tudo para a glória de Deus. Deus te abençoe.